Amém. Tem certas palavras que não se traduz. Em português nós temos o privilégio de ter a palavra que em inglês não existe, né? É muito famoso que não existe, por exemplo, em inglês a palavra saudade. Para nós é tão claro o seu significado, não está necessariamente denegrindo o local ou a tua situação, mas que o outro lugar é melhor. Ou a tua preferência é estar em outro lugar. Deus, Ele deu para nós um lugar maravilhoso. Tem suas dificuldades, sim, tem seus percalços, sim, mas é um lugar bom. Eu tive uma vez o privilégio de passar 31 dias nos Estados Unidos, praticamente na faixa, numa casa boa, tinha um carro ali emprestado para a gente andar para lá e para cá, mas quando deu 2 semanas, irmãos, mas olha, deu um desespero para ouvir português. Gente, não dava mais, eu estava tão desesperado para ouvir português ou algo parecido, que eu procurei uma igreja hispânica numa quarta-feira para poder ouvir algo que não fosse inglês. E como foi bom ouvir algo que remetia mais de onde eu era. Estava ruim? De jeito nenhum. Eu estava comendo do bom e do melhor, confortável, mas eu estava com saudade. Eu estava com saudade de casa, saudade do Brasil. Não de maneira alguma, os irmãos cantaram mal. Pelo contrário, que maravilha! O nosso grupo lá são, na maioria, de novos convertidos, não tem o hábito, a prática de cantar, então eles são mais tímidos no cantar. Então, para mim, até é fácil ouvir minha filha Ranina fazendo contralto lá atrás. Aí toda hora eu estou cantando aqui, esperando ouvir o contralto da minha filha lá atrás. E, em especial essa música, eu estou esperando ouvir a voz da minha esposa. Então, que maravilha os irmãos cantando, realmente vendo que Deus, dia a dia, apesar de tudo, tem cuidado de nós. Eu dou graças a Deus por esse hino que vem justamente de encontro com aquilo que nós estaremos pregando nessa noite. Enquanto, por favor, você abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5, antes que eu me esqueça, eu quero de todo o coração agradecer aos doutores aqui da Fundamental por ter nos... não entendeu? Faltou hoje de manhã, hein? Mas eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui com vocês. Para mim, eu me sinto, de certa forma, realizado por ser, de alguma maneira, um encorajamento para vocês. Essa igreja, como eu falei pela manhã, eu tenho uma ligação tão grande, um carinho tão grande por essa igreja aqui. Foi aqui que eu, como líder dos jovens, né, pude desenvolver um excelente trabalho,
Eu era cobaia deles e eles cobaia de mim. Foi interessante, mas eu realmente tenho um grande carinho, apreço pelos irmãos. Nós vamos então abrir, por favor, aqueles que já encontraram então, vamos abrir, ficar em pé. Nós vamos ler inicialmente 6 versículos do capítulo 5 de 2 Coríntios. Então, 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo 4 diz assim: porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos, carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Versículo 7, porque andamos por fé e não por vista. Versículo 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O versículo 14, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. 17, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E o versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ó Senhor Deus, por favor, encha-me, que não fale eu, mas o Senhor fale através de mim. Por favor, Senhor, ajude-nos a compreender quão maravilhoso será estar ao teu lado. Não tem nem como, com palavras, explicar. Mas até lá, ó Pai, ajude-nos a trabalhar. Ajude-nos a, de maneira alguma, esquecer de tão grande sacrifício que o Senhor fez por nós, morrendo na cruz, nos concedendo assim, então, a oportunidade de sermos salvos e ter a certeza da salvação. No precioso nome de Jesus eu oro e agradeço, clamando, amém. Amém. Obrigado, irmãos, podeis assentar. O apóstolo Paulo aqui nos dá um resumo do que deve ser, de como é a vida cristã e dos anseios que nós passamos. Como eu estava falando para vocês, quando eu tive essa oportunidade, lá estava bom, lugar confortável, mas era provisório. Lá em casa, eu estou reformando a minha casa, para quantos não sabem, a família cresceu, e o espaço já ficou pequeno, então a gente teve que fazer uns puxadinhos, né? Vai aumentando. Então, para isso, nós tivemos que sair da casa e eu mudei para um apartamento no centro da cidade, um lugar espaçoso, um lugar bem mais valorizado do que onde eu moro. É um lugar onde tem muito mais, os recursos estão mais próximos, apesar de que Vilhena tem 99.850, né, Carlos? Não tem 100 mil. Tem 99.850 habitantes, né? Então é uma cidade não tão pequena, mas os recursos estão ali no centro. Mas toda vez, todo dia, eu fico ansiando para voltar para minha casa.
aquele lugar é alugado. Deus me deu até condições de pagar o aluguel naquele local para o resto da vida. Algumas pessoas dizem que até casa própria não é um investimento. Então talvez eu estou gastando muito dinheiro lá na minha casa, que eu poderia investir em outro lugar, poder ganhar dinheiro e ficar naquele lugar. Mas eu não quero. Eu quero a minha casa. Eu estou com saudade já da minha casa. Eu estou com saudade das minhas galinhas. Hoje de manhã a Raquel me mandou um vídeo mostrando que nasceu um pintinho. Eu estou doido para ir lá ver. É terra, mas é a minha casa. Paulo inicia falando sobre esse local, falando sobre o nosso corpo. Ele no versículo 1, ele diz assim, porque sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. A diferença entre tabernáculo, a ideia é como se fosse uma tenda. Bem, se você não tem lugar algum para ficar, ainda mais num lugar onde o sol é muito forte, você fica ansiando por uma sombra. A sombra vai te aliviar a força do sol. Então, você ter uma tenda é melhor ainda. Você pode ter as coisinhas para você guardar ali. É um lugar que realmente vai te proteger do sol, mas a tenda subentende algo não permanente. Lá em Vilhena, o nosso acampamento é feito em barracas. É muito divertido, é legal, todo mundo fica animado para poder dormir na barraca, mas todo mundo sabe que não é por muito tempo. É muito legal ir, muito animador, mas dá no terceira noite. O colchonete realmente não é tão macio assim, o colchão já furou, o colchão a ar já furou, e você quer logo ir para casa. Então Paulo está falando que esta vida aqui é um tabernáculo. Por melhor, né, se a tua referência né, a nossa referência assim lá em cima é o Carlos, né? Então você pode ter uma Kawasaki, né? Você pode almejar os bens aqui na terra. Não tem problema algum nisso. Não tem problema algum você fazer a tua casa um lugar extremamente confortável, ter um sofá confortável, não é errado, mas isso é um tabernáculo, vai estragar. Essa semana eu olhei a minha máquina de lavar roupa e eu estranhei ela, porque sempre foi com uma capa. Desde que comprou, a Raquel comprou uma capa para proteger, e na mudança tal, lá para o apartamento, ela não ficou com a capa. E eu fiquei olhando a máquina de lavar e falei, poxa, mas ela está amarelada. Né? Aí eu falei, nossa Raquel, mas o que aconteceu? A máquina é nova. Ela falou, amor, a gente ganhou essa máquina quando a Elza nasceu. A Elza tem 5 anos. A Elza já tem 5 anos. E na minha cabeça ainda está novinha. Mas já amarelou. As coisas já vão estragando. O carro tão ideal começa a ter barulhos. Qualquer coisa que você venha a adquirir nesse mundo vai estragar. A gente estava vendo umas fotos do passado, né? O cara falou, não, o tempo foi generoso comigo e com ele, né?
Estamos, realmente, eu olho minhas fotos no passado e falo, poxa, eu estou miozinho agora. Mas daqui 20 anos, eu não estarei tão bonito mais quanto eu era, quanto eu sou. Tudo vai acabando. Agora, olha a comparação entre um tabernáculo, entre uma tenda e uma casa, um edifício. Claro que houve algumas mudanças aqui, mas desde que eu vim, eu acho que a primeira vez que eu vim para cá foi em 99, mais ou menos, ou 2000, 21 anos. Tirando que foi feita uma pintura, alguma coisa assim, esse edifício permanece aqui. Depois de ter colocado o asfalto ali na frente, rachou um lugarzinho aqui ou acolá, mas continua aqui e ficará muito tempo. É essa a ideia que Paulo está falando para nós crentes. Por enquanto, um tabernáculo. Por enquanto, passageiro. E é por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Do céu. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 22, João, ele trazendo, escrevendo sobre as revelações, o versículo 20 diz assim: aquele que testifica estas coisas, que era Jesus que estava falando, que aquelas revelações eram verdadeiras, que aquilo realmente iria acontecer, aquele que estava testificando, ele disse: certamente cedo venho, amém, sim, é verdade. E João, percebendo, entendendo tudo aquilo, ele então chega e diz: ora vem, Senhor Jesus, porque ele pôde então nesse momento ter melhor compreensão e nos revelou através de Apocalipse o que haveria de vir. Então, desejoso, aí ele olha, então é como se olhasse para essa vida, e ele estava preso, velho, na ilha de Patmos. Ele ansiava, não porque a vida necessariamente era ruim, ainda que ele estava preso, mas o céu seria muito melhor. E ele vem falar então: se todavia estando vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Aí você pode ir lá em 1 Coríntios capítulo 15, que vai explicando o desejo que Paulo tinha de que essa coisa mortal, essa coisa corruptível, se revestisse da incorruptibilidade. Tem um certo momento que Paulo, ele fica assim, até sem saber o que fazer, porque ele, imaginando como era o céu, como era maravilhoso ele ir para lá, ele fica: não, eu quero logo ir para o céu, mas eu não sei para mim, onde ele diz: para mim o viver é só Cristo, para mim eu estou aqui nesse mundo para agradar ao Senhor, eu quero fazer as coisas para Ele, mas para mim ganho, se fosse preferência, eu queria ir para o céu. Então, quando alguns zombam de nós: você quer ir para o céu, mas tem medo da morte? Não, Paulo, ele está falando que nós não queremos ser achados nus, que esse tabernáculo passe. Ele, assim, lembra do Senhor Jesus? No Getsemane, ele chegou e falou para Deus Pai: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. A maneira de passar, de passar pela morte, ninguém quer isso. Que vontade, eu quero morrer. Ninguém quer morrer, ninguém quer fazer isso.
mas o nosso anseio pelo céu, o nosso desejo de ir para o céu, não é passar pela morte, mas é de ser revestido pela incorruptibilidade. Eu não sei quanto a você, mas eu estou cansado, me irrita o tanto que eu peco. Às vezes eu fico igual Paulo falou assim: quem me livrará do corpo dessa morte? Porque eu quero fazer o bem, eu quero fazer o certo, mas quando eu observo, eu acabei de fazer o errado. Eu falo isso em vários lugares, várias vezes eu prego sobre isso, mas eu lembro quando eu estava noivo da Raquel, a gente estava na rodoviária lá em Ribeirão Preto, e ela havia feito uma surpresa para mim, nós encontramos lá, eu não lembro se na época ela estava pegando ônibus para voltar aqui para Brasília, e eu pegando ônibus para ir para Batatais, onde eu ia trabalhar, e eu lembro que o meu ônibus ia sair primeiro, então eu estava no ônibus, ela ficou para trás, e eu lembro que os olhos dela marejaram, por causa da separação, e eu lembro como se fosse hoje, que eu prometi para mim, né? Eu cheguei e falei: olha, eu vou fazer de tudo neste mundo para que esses olhos nunca mais chorem. Eu vou fazer de tudo para que ela tenha a vida mais confortável, mais feliz deste mundo. Para não falar toda semana. Mas é picar cartão, pelo menos cada 2 semanas. O motivo daqueles olhos encherem de lágrimas foi por alguma atitude minha. Às vezes eu estou lá, penso: Isaías, por que você está assim? Isaías, que bobeira! Por que você está falando isso? Por que você está com essa atitude? Pede perdão. Mas não. Aí quando eu vejo aqueles olhos marejados, e a culpa foi minha. E é disso que eu estou cansado. Mas você não, então isso não é arrependimento. Eu me arrependo, eu tento consertar, mas quando eu vi, pequei. O corpo dessa mulher. Então é por isso que eu quero logo, não é passar pela morte, não é morrer, mas é ser revestido. Isso que é corruptível. E se não for isso, pastor, eu não faço isso, mas e o que é a outra coisa que você faz? Pecado contra o Senhor. Agora, o que é interessante, que eu não compreendo como isso se dará. Não que nós desejamos a morte, mas eu creio que pela palavra de Deus nos dará graça de passar por ela. O versículo 5 diz: ora, quem para isso mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu também o penhor do Espírito Santo. A Bíblia diz em Mateus 26, 36 a 39, que Jesus, estando ali por 4 vezes, ele orou ao Senhor: Senhor, por favor, se for possível, passa de mim este cálice, entretanto, que não seja feito a minha vontade, mas a tua. E angustiado tanto, ele suou gotas de sangue, e a Bíblia diz que o anjo foi ali e o confortou. Então Deus, ele prepara você não somente para passar pela morte, mas ele prepara você para toda a dificuldade. E ali então, na sua dificuldade, você pode ter a esperança que Deus está cuidando de você e ele te preparou para passar por aquele problema, onde ele diz também que com toda tentação ele também dá o escape. Ele prepara o escape. Por isso estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos no corpo, vivemos ausentes do Senhor, ausentes pela certeza do edifício que teremos.
onde no versículo 8 e 9 do capítulo 4, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Por isso é que nós estamos felizes. O Senhor colocou em nós o penhor, o selo, o Espírito Santo, que testifica conosco, chamando Deus de Abba Pai, ou Papai, Paizinho. Mesmo na dificuldade, mesmo abatidos, mas saber que, como ele nos faz lembrar que o Senhor Jesus falou: eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Porque andamos por fé, não por vista. Irmãos, Paulo por 4 vezes ele fala isso, referenciando a Abacuque. A referência do povo de Israel era a glória de Israel, a terra produzindo, a terra que manava leite e mel, os exércitos que destruíam os inimigos. E de repente vem Nabucodonosor, com os caldeus, destruindo tudo. E Abacuque: Senhor, mas aqui não é a tua terra. Mas Senhor, essa daqui não é a tua casa, porque está desolada, porque está destruída. Foi então quando ele entendeu que poderia a vide não dar mais o seu fruto, no campo não ter mais ovelhas, não haver mais bois na estalagem, poderia ele perder tudo, mas ainda assim ele se alegraria no Senhor Deus da sua salvação, porque o justo pela sua fé viverá. Não é pelos bens que vem a ganhar na terra, não é pela saúde que jamais será abalada, mas seria pela certeza, pela fé de que Deus estava no seu trono, controlando todas as coisas. E temos confiança e desejamos antes deixar esse corpo para habitar com o Senhor, pois que muito mais desejamos também ser-lhes agradáveis, quer presentes, quer ausentes. Irmãos, a Bíblia cita duas ocasiões, fala sobre a parábola dos talentos. E quando eu era mais novo, eu ficava achando um pouco injusto aquela parábola. Poxa vida, teve uma pessoa, um servo que ganhou 10 talentos, houve um outro que recebeu 5 talentos e um outro tadinho recebeu apenas 1 talento. Mas o texto diz que aquele Senhor deu para cada um conforme a capacidade de cada um. Então ele não deu mais para quem tinha menos capacidade. A capacidade para cada um estava lá. E o texto, os irmãos conhecem bem, aquele que tinha 10 talentos, granjeou outros 10, o que tinha 5, granjeou os outros 5. Eu pensando, desde pequeno, um economista, que dinheiro faz dinheiro, pensei, claro que ele não iria conseguir, tadinho, era só 1 talento. Até que eu fui tentar pesquisar o que era talento. E existe uma discrepância enorme entre talento de ouro ou talento de prata. Mas algumas referências colocam que
que um talento de ouro, de prata, seria o equivalente a 45 quilos de prata. Algumas referências colocam que um talento de ouro seria 91 quilos. Já pensou você receber míseros 91 quilos de ouro e não fazer nada? Não fazer nada com aquilo. Ah, mas você não estava aqui. O Senhor ausente, não fiz nada. Ou pior, lembra-se do talento, da parábola dos vinheteiros? O Senhor deixou a sua terra, a sua vinha para alguns vinhecultores, alguns produtores de uva, e passado algum tempo, quando era na ausência dele, enquanto eram para eles produzir para dar o lucro para o seu senhor, eles tomaram para eles. Vieram os cobradores, né, os fiscais, e eles mataram os fiscais. Ele mandou o próprio filho, e eles falaram: matemos o filho e tomemos a herança. Infelizmente, nos dias de hoje, ainda existem esses dois tipos de pessoas. Alguns crentes com capacidades extraordinárias que apenas cruzam seus braços no que tange a fazer alguma coisa, com potencial enorme, mas parados, sem exercer o seu dom, sem a sua função como membro ser realizada. E há pessoas também que roubam a glória de Deus para si. Cultuem a mim, eu sei o que é certo, eu sei o que você tem que fazer, e existem tantas igrejas e religiões que pregam o que Deus, a Bíblia fala doutrina de homens ou de demônios. Matemos o filho. Então nós queremos ser agradáveis ao Senhor, nós estamos felizes no Senhor, não porque nós podemos conversar com Ele, não fisicamente, como Adão poderia fazer, mas nós queremos agradá-lo em tudo, para que quando Ele puder vir, quando Ele vier, nos ache trabalhando. Por quê? Mais um detalhe: no trabalho do Senhor, nunca devemos estar de uma maneira passiva. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele não ficou observando, Ele não ficou olhando só para ver o que queria acontecer, como donos de rinha de galo. Vamos ver, eu treinei, eu preparei meu galo para vencer. Não venceu. Morreu, que pena. Não, Ele amou o mundo, que deu. Então, por isso, a exemplo dele, não devemos estar de uma maneira passiva. Senhor, tive medo de ti e enterrei o talento. Não. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, quer seja bem ou coisa sem valor. Esse tribunal de Cristo, bema, seria a mesma coisa que um pódio. Ali será reconhecido, os crentes estarão diante do Senhor. A ideia é de pódio, de receber: olha, você fez bem, você fez muito bem,
ah, não, o que você fez foi mal, no sentido de sem valor espiritual. Diante dos homens, lembra que a gente falou, talvez valoroso, como que eu te invejo, como você é bem sucedido, mas sem funcionalidade alguma. Parabéns por nada. É essa a ideia. No tribunal de Cristo, Jesus estará julgando os crentes e recompensando os crentes pelas coisas que fizerem bem neste corpo. Por isso que nós trabalhamos, para agradar ao Senhor, não só não é uma disputa. Vamos ver quem que é o melhor crente. Vamos ver quem canta melhor. Vamos ver quem é. Não. Mas recompensado pelo teu esforço. Lembra o que aquele Senhor falou para os que receberam os talentos? Para os 2 primeiros ele falou: servo bom e fiel, tanto para o que granjeou outros 10, quanto para o que granjeou 5. No pouco ou no mínimo foste fiel, sobre o muito te colocarei. E ali, irmãos, no tribunal de Cristo, o tribunal de Cristo vai testemunhar sobre o nosso caráter, sobre quem realmente nós somos. Então, vislumbrando isso, com isso em mente, o versículo 11 termina assim: espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Paulo, ele está falando para os coríntios que você depois pode ver no capítulo 10, versículo 18, e também no capítulo 3, versículo 1 e 2, que o desejo de Paulo não era o reconhecimento diante dos homens. Ele queria ser reconhecido diante de Deus. Os títulos, vamos dizer assim, os ganhos, as conquistas que Paulo queria era que fosse diante de Deus. Claro que ele aconselhou a Timóteo, sim, nós devemos sim ser exemplo dos fiéis. Nós temos que dar exemplo para os outros, mas não exemplo de olha como eu sou melhor do que você, mas olha o que Cristo tem feito em mim. E isso, irmãos, versículo 14, fala: porque o amor de Cristo nos constrange. É tão interessante essa palavra constranger, ela tem uma série, variedade nas suas explicações, mas uma das ideias de constranger é de deixar junto, deixar quase que uma coisa só. É como quando Jesus falou em Mateus 23, 37, lembra? Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha faz com seus pintinhos? A galinha, ela se abre, né? Hoje eu posso falar, eu entendo um pouco de galinha, né? Mas ela se abre e coloca os pintinhos debaixo dela. Então, às vezes você consegue, mas tem pintinho aqui ou não, de repente você vê uma cabecinha, você consegue ver um ali, mas ela está protegida, ela está como que uma coisa só, uma peça só. E Paulo então está ele usando essa mesma ideia de constranger, de estar junto, dizendo que como Cristo morreu e nós pela fé cremos nele, nós morremos também junto com ele. Já que um morreu,
todos morreram, mas foi ele. Como é que significa isso? Porque nós estamos constrangidos, nós estamos juntos. Um outro sentido de constrangido, ele nos compunge, nos impulsiona a fazer algo. Alguém vai e leva para você um prato, uma tapoer cheio de alguma delícia, e leva e te presenteia. Olha, eu fiz isso, pensei em você e eu queria que você tivesse um pouco dessa coisa gostosa. Eu quero que você delicie isso também. E o que depois de deliciar, aí você olha aquele pote, o que você pensa? Tenho que devolvê-lo. Mas eu não posso devolver vazio. Eu tenho que devolver ele, eu tenho que retribuir. Eu estou constrangido. Poxa, a pessoa pensou em mim, a pessoa foi carinhosa, ainda que não seja no mesmo nível, mesmo que não seja algo tão gostoso assim, mas nós nos sentimos constrangidos a tentar de alguma maneira retribuir. Então como Jesus morreu por nós, ele fez um sacrifício tão grande por nós. Qual seria o grande sacrifício que nós pudéssemos fazer para retribuir? Ao ponto de, até o apóstolo Pedro, segundo se diz da tradição, pela demonstração tão grande do seu mestre, da demonstração de amor de Jesus Cristo, de ser pregado na cruz, os romanos falaram: o teu mestre morreu na cruz, então você vai morrer igual o teu mestre. E ele disse: eu não sou digno de morrer como meu mestre, por favor, me crucifique de cabeça para baixo, que eu não sou digno sequer de glorificar a Deus do jeito que ele glorificou o seu próprio Filho. Nos constrange. Não quero lucro, eu quero apenas de alguma maneira retribuir o que Cristo fez por mim. O tempo se adianta, mas pulando então para o versículo 17. Já que ele fez isso, já que ele morreu por mim, assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Romanos 6, capítulo 4, nos diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Não importa qual foi o seu passado, não importa o que você fez de errado, quando você está em Cristo, quando você então aceita Jesus, quando você pede perdão a Jesus pelo seu pecado, Deus faz de você uma nova criatura. Isso subentende, irmãos, uma mudança de vida, o que nós chamamos então de conversão. Somos nova criatura em Cristo. Por conseguinte, e eu concluo, já que houve uma conversão, Deus então, ele diz, e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Mateus 16, 15. Ide por todo o mundo.
pregai o evangelho a toda criatura. Isto é, ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Nós falamos hoje pela manhã de 2 Coríntios 12, 27, que nós somos o corpo de Cristo. Cristo está aqui fisicamente ausente, mas nós somos os seus membros, e Deus, através de Cristo, Jesus como mediador, Deus, por causa do sangue de Cristo, nos usa para reconciliar o mundo com Ele. Isso é um verdadeiro milagre. Ele nos chama de embaixadores, representantes. Uma coisa que você só vai entender quando você for para um outro estado, com uma cultura, alimentação totalmente diferente. Pelo menos isso acontece comigo também, nessas vezes que eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Lá era bom, lá era confortável, mas precisava do meu arroz com. Olha aqui, a comida lá é muito boa, as coisas têm vários tipos de tempero, mas faltava o arroz com. Talvez se você perguntar para o Amjad aqui é bom, tem comida boa? Tem, mas falta o quibe. Falta o quibe. Né? Tem quibe aqui, Amjad? Não, isso não é. Não é a mesma coisa. A maneira que eu me visto, o meu sotaque não deve ser como desse local. Nós somos embaixadores, o nosso sotaque, o nosso desejo, a nossa saudade deve estar lá em casa. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. É algo que não consigo entender. Quando eu estava namorando com a Raquel, eu não conseguia entender, hoje eu entendo, mas eu não conseguia entender como que alguém com tantas oportunidades na vida, com oportunidade de conforto nos Estados Unidos, preferia um moleque do interior de São Paulo, mas para mó de que mesmo? Num dos bairros mais pobres da cidade. Eu não conseguia entender. Hoje eu entendo, né? Mas o menino magrelo, arrogante, como eu disse, para mó de quê? E ainda assim ela me escolheu. Eu acho que os pais tratavam ela muito mal, né? Ela estava doida para sair de casa. Assim também, como Deus deixou a sua glória. A Bíblia diz, tanto Daniel quanto João, que tiveram a oportunidade de um certo vislumbre do céu, diz que milhares de milhares, não era só milhares,
tinha um conjunto de milhares, tinha milhar aqui, milhar aqui, milhar aqui, milhares de milhares estavam servindo aquele que estava no trono. E era a maioria? Não, era só os que estavam servindo. Os que estavam observando eram milhões de milhões. Aí o Rafael, professor de matemática, vai te dar uma estimativa mais ou menos de quanto que dá a conta. Mas chega nos quatrilhões. E ele amou a mim e a você. Jesus olhando lá dos altos céus, vendo como, falando sobre Israel como ovelhas que não têm pastor, enganadas, sendo enganados, e ele amou, impossibilitados por causa do pecado de ter acesso ao Pai, por causa que estavam manchados com o pecado, precisavam ser lavados. E Jesus veio, despiu-se da sua glória, sem pecado, mas sofreu as consequências deste tabernáculo, habitou entre nós, tentado, obedeceu ao Pai totalmente, até a morte de cruz. Poderia, quando lá da cruz, se fez pecado por nós, o Pai virou o rosto para o seu próprio Filho. Uma das coisas que eu acho tão interessante em ter filhos, que quando a gente vai lá e corrige eles, irmãos, nem sempre eu consigo corrigi-los da maneira correta. Eu não consigo. Às vezes eu corrijo com raiva. Aí aquela coisinha, ainda assim, vem até nós e nos abraça e fala: papai, perdão. O Senhor Jesus estava tão carregado de pecado que o próprio Pai virou o rosto para ele. E ali o Senhor falou: Eloi, Eloi, lama sabachthani. No idioma do povo judeu, falou em aramaico, em hebraico. Como que um brasileiro não sabendo falar português. E ainda o caçoaram dele. Alá, clama por Elias. E ele falando: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Se és o Cristo, desce da cruz e vamos crer em ti. Ah, eu teria descido. Irmãos, ninguém taca pedra em cachorro morto. Você já viu alguém chutando um cachorro morto? Desculpa, eu não quero ser dramático, mas alguém me mandou o vídeo de quando os policiais levaram
da viatura para a ambulância o corpo de Lázaro, do Lázaro. Irmãos, eu não estou defendendo ele, não é isso que eu estou fazendo. Mas, irmãos, que raiva que eles estavam dele. De verdade, me chocou. Um covarde, mas Lázaro fez coisas terríveis. Aquele que nunca cometeu pecado algum, sendo crucificado, o presidente sabia que por inveja o haviam entregado. Inocente, após morto, um covarde ainda pegou de uma lança e lhe atravessou o lado. Tudo isso por amor de mim e de você. O amor de Cristo nos constrange. Então nós não precisamos morrer nos nossos pecados. Este corpo mortal se desfará, mas seremos ressuscitados. Alguns não morrerão, serão cobertos com a incorruptibilidade. Maranata. Maranata. Então, irmãos, prossigamos em servir ao Senhor. Permitamos, a Bíblia diz, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos ouvidos. Ouça, obedeça ao Senhor, seja movido, compungido em trabalhar, em demonstrar gratidão ao Senhor, porque tudo está bem. Está tudo bem. Somos justificados no Senhor. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra. Senhor, obrigado por cada um que está aqui nesta noite. Senhor, se havia alguém que estava pelas dificuldades da vida, que são muitas, o Senhor sabe, tu foste experimentado, homem de dores, de trabalho. O Senhor sabe como é duro a vida nesta terra. Mas, ó Pai, se desanimados, por favor, anime, ó Espírito Santo Consolador, esteja animando os crentes a viver para o Senhor. Lembrar que somos embaixadores teus sobre essa terra, reconciliando o pecador perdido contigo. Senhor, se há alguém aqui nesta noite que ainda não é um crente em ti, se há alguém aqui que não tem certeza da salvação, por favor, ó Deus, ó Espírito Santo, esteja convencendo o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Que hoje possa decidir-se ao teu lado, pedir pela sua salvação. Antes de encerrar essa oração, todos ainda com olhos fechados, eu não quero constranger ninguém, mas só eu vou olhar, todos com os olhos fechados, mas eu quero perguntar, existe alguém aqui nesta noite que pode dizer, pastor, com sinceridade de coração, eu não tenho certeza da minha salvação. Pastor, se eu morrer hoje, eu não sei para onde eu iria. Você gostaria de dar um sinal com sua mão, falando, pastor, eu quero ter certeza da salvação. Todos com olhos fechados, eu não vou te constranger, eu quero apenas orar por você. Você pode dar um sinal com a sua mão, falando, pastor, ore por mim, eu quero ter certeza da salvação. Você pode, por favor, dar um sinal com sua mão? Amém.
Pode abaixar. Muito bem. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Que essa noite possa ser uma noite de decisão e salvação. No precioso nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. E amém. Nossa.